Este podcast tem um oferecimento de Kelly Dourado Soluções Financeiras. Desde 2006, realizando sonhos. Você tá precisando de dinheiro? Fala com a tia Kelly. Que bom saber que você está esperando esse momento. No ar, Pod Kelly. Na apresentação, Kelly Dourado. Muito boa tarde, meus douradinhos! Sejam bem-vindos a mais um Pod Kelly. É sempre um prazer enorme estar com vocês, saber que vocês estão aí ligadinhos conosco. Lembrando que se você ainda não é inscrito no nosso canal, gente, nosso canal que é novinho, precisa muito que você vai lá e comece a nos seguir, né? Se inscreva no nosso canal, deixa lá seus comentários, deixa lá suas sugestões, se vocês estão gostando, como que tá sendo, se vocês querem outros temas, pra gente deixar aí do jeitinho que vocês merecem, tá certo? E hoje eu estou com o João Pedro, 28 anos, ele é engenheiro formado pela Unesp e tem especialização na Alemanha. E hoje a gente vai falar, gente, sobre um tema que eu adoro, que é finanças. Mas eu trouxe coisas pra você, pra gente estar falando na prática e trazendo, sabe aquelas chaves que às vezes fala assim, ai, por que eu não pensei nisso antes? Não é possível que eu não tive essa sacada ainda? Então, seja muito bem-vindo, João Pedro Vieira. Olá, boa tarde. Boa tarde, Kelly. Muito obrigado. Um prazer estar aqui. É um prazer poder contribuir um pouquinho a respeito de finanças. É, isso aí. E, João, a gente vai falar um pouquinho sobre organização financeira, sobre organização financeira na parte doméstica. Você que já é um jovem senhor, porque casado já é senhor, né, gente? É, isso aí. Então, você que já é casado, né, você que já tem aí essa responsabilidade do lar, e eu sei que você, assim como eu, a gente adora tá dando uma economizada e sempre tá ligado aí nas coisas que podem estar trazendo alguma vantagem financeira pra gente nesse país que a gente paga tanto. É verdade. Então, todas as possibilidades que a gente tem, eu acho que a gente realmente tem que ficar antenados aí pra conseguir economizar, colocar mais dinheiro no bolso. E o nosso papo vai ser sobre isso. Legal, muito bom. É um papo muito importante. A gente sabe da importância de se organizar financeiramente num país como o Brasil, onde a gente tem uma inflação que atrapalha bastante, corrói bastante o poder de compra dos brasileiros. A organização financeira é fundamental para que a gente continue tendo uma qualidade de vida boa, comece a pensar planos para o futuro. É um papo que é muito importante e hoje em dia está bem em pauta. E assim, a gente sempre fala em gastar menos e ganhar mais. Mas eu queria que você falasse um pouquinho a sua opinião sobre ganhar mais, mas não ter o pensamento de o importante não é só ganhar mais. E sim fazer o orçamento caber dentro do que você ganha e fazer sobrar, porque senão você vai estar sempre devendo. O que você acha sobre isso? Isso é um tema que é muito importante. Quando você para pensar, a gente geralmente tende a enxergar que ganhar mais é o fundamental, é o primeiro passo, que a gente só vai começar a investir, só vai ter oportunidade de investir ou de pensar no orçamento quando tiver ganhando um pouquinho a mais, tiver tendo uma renda um pouco maior, fazendo algo que consiga remunerar um pouco mais. Só que, na verdade, o pensamento precisa acontecer de uma forma até anterior. A gente precisa, primeiramente, se organizar de uma maneira que você consiga estabelecer um fluxo onde você tenha menos gastos do que o que você recebe. Seja, por exemplo, até um caso de um médico. A gente escuta muito, quando a gente começa a se deparar nesse setor de finanças, exemplos de pessoas, né, no caso os médicos, acabam ganhando uma remuneração um pouco mais alta e eles, muitas vezes, mesmo com essa remuneração maior, enfrentam um cenário de viver meio endividados, justamente por conta dessa falta de entendimento de que é necessário primeiro organizar as finanças, gastar um pouco menos, para depois pensar em simplesmente ir aumentando o padrão de vida. O padrão de vida é algo que vai se acompanhando ao longo que você vai crescendo profissionalmente, vai crescendo sua remuneração. Eu, particularmente, tenho uma experiência que eu trago desde sempre, de quando eu comecei a ganhar meus primeiros trocos, onde eu mantinha o meu padrão de vida por um certo período, mesmo após ter um aumento de salário, ter um aumento de remuneração, alguma coisa nesse sentido. Então, se eu vivia até aquele período ganhando R$1.000 e eu passei a ganhar 1.500, nada me impede de continuar vivendo com R$1.000 durante ali 4 ou 5 meses e durante esse período conseguir economizar alguma coisa e depois subir o padrão de vida. Então, eu vou ajustando o padrão de vida à medida que isso vai subindo e nesse período eu consigo até
economizar, investir um pouquinho a mais. Então é um pensamento que ajuda, a gente sabe dos desafios diante disso, mas o primeiro passo para se pensar em conseguir ter uma organização financeira é balancear a questão de ganhos e gastos, ou seja, acabar gastando menos do que se ganha. Esse é o segredo principal. Eu atendo, né, muitos servidores públicos e eu atendo médicos, que são servidores públicos também e tem aí suas clínicas, né, atende aí nas suas especialidades. E no comecinho, né, a gente ficava pensando assim, gente, como uma pessoa pode ganhar tanto e tá precisando fazer empréstimo, né, e ser assim, algo recorrente. Sim. Porque assim, às vezes você faz um empréstimo consignado, mas porque teve uma oportunidade de um negócio, de uma aquisição de um bem, sabe? Que você sabe que mesmo você pagando os juros do consignado, que é uma taxa baixa, mas a gente sabe que quando você coloca ali no juro compostos, né? É um juro que fica relativamente aí um peso, né? Pra gente poder estar pagando. Mas às vezes, eu tenho um investimento no imóvel, que vai ser muito vantajoso eu estar fazendo. Então compensa eu pegar pra poder estar fazendo esse investimento. Mas a gente começa a perceber que em muitos casos as pessoas realmente pegam, né, mesmo sendo médico, tendo uma remuneração assim muito alta, e isso parte do que a gente vê ali, que é só o contra-cheque, mas ele tem clínica, ele tem outras coisas, outras despesas, outros ganhos, né, outros recebimentos, ele tem outras fontes de renda, mas utiliza do consignado, porque possivelmente, né, senão ele não estaria fazendo aquele valor, né, no sentido de receber pela clínica, às vezes dá plantão em algum lugar que não está naquele contra-cheque, mesmo assim dá falta de dinheiro. Então, assim, o grande lance realmente é se organizar, né? Sim. E assim, Só um ponto sobre isso que você comentou. Geralmente, quando se fala em dívidas, em problemas financeiros, você pode enfrentar dois cenários. Um primeiro cenário que você tem um problema pontual, onde você tem um gasto alto, seja por qualquer motivo, e isso desbalanceia o seu orçamento doméstico. Então, muitas vezes precisa gastar com saúde, ou você compra um imóvel, compra um bem que é um pouco mais caro, um carro, faz uma viagem, isso vai te descapitalizar, você vai desbalancear um pouco o seu orçamento. Isso é um dos problemas. Mas um segundo problema que acaba sendo até mais perigoso, e isso realmente leva as pessoas aí sim a se endividarem num nível mais preocupante, é quando você tem um gasto maior do que aquilo que você entra, né, de entrada, aquilo que você recebe. E aí, nesse caso, você tem um problema de fluxo, onde você tá como se você tivesse uma torneira enchendo um balde, e se o balde tivesse um furo maior do que o que a torneira fornece. Você nunca vai conseguir ter um balde minimamente cheio ali. Isso acaba sendo um problema um pouco maior. A questão no primeiro caso é um problema mais fácil de se resolver. Em pouco tempo você consegue acertar, você consegue entender aquele gasto maior que você teve e se planejar para no futuro quitá-lo e até mesmo ir juntando mais dinheiro. Agora, quando você tem que mudar essa questão do fluxo, geralmente envolve mudança de padrão de vida, mudança de padrão de comportamento. E aí é um desafio um pouquinho maior. Eu tava fazendo uns estudos, né, e até vai um podcast pro ar. O que acontece? Um das grandes vilões hoje do endividamento é a pessoa querer mostrar pro outro um padrão de vida que, de repente, ele não tem. Então, por exemplo, você conseguiu aí uma moradia num lugar legal. Só que as pessoas que moram nesse lugar legal, todas têm carrão. Aí você quer acompanhar. E tem até uma piadinha que é da época da avó, né? Pato que acompanha ganso morre afogado, ou algum bicho desses daí, gente. Não sei qual que é, não. Mas tem esse problema do endividamento, né? Que as pessoas querem, ô João, vamos viajar? Você sabe que você não pode. Aí você fala assim, vamos. Aí você, não, vou parcelar no cartão. Aí depois fala, João, vamos comer num lugar tal? Aí a pessoa vai. E daí quando vê, esse balde realmente vai estar sempre transbordando de dívida. Porque as pessoas não conseguem aí ajustar o padrão de vida que ela precisa ter para ela ter qualidade de vida, porque isso envolve qualidade de vida, isso envolve problemas psicológicos, problemas familiares. Um dos grandes problemas familiares hoje, né, casos de divórcio e problemas até de suicídio, é por conta de endividamento. É, assim, alarmante, assustador, quando você olha os números relacionados a isso. E a gente vem sempre falando sobre isso, né, um assunto, assim, super pertinente, porque realmente faz diferença em vários âmbitos na vida familiar, e mesmo se você ainda não constituiu família, né, na sua própria vida.
vida. Então, é bem complicado isso. E assim, eu lembro que mesmo quando... Hoje ele é engenheiro, né, gente? Mas mesmo quando ele ainda não tinha se formado, eu lembro que mesmo no estágio, né, quando você fazia estágio, que a remuneração era muito menor, você já tinha essa consciência de poupar. E assim, qual que é seu olhar com relação a isso? Quais são para quem ainda não começou a fazer? E muitas pessoas pecam também quando falam assim, eu quero fazer investimento, mas ainda não tem fundo de reserva, né? Fala um pouquinho sobre fundo de reserva, sobre investimento para as pessoas que estão aí ligadinhas falando assim, quero saber mais. Legal. Então, até voltando um pouco na minha trajetória, enquanto eu fazia a faculdade, eu já era bolsista por desenvolver pesquisa, algumas coisas nesse sentido. Então, assim, a remuneração acabava sendo bem baixa, era algo menor do que um salário mínimo, era uma bolsa de auxílio, apenas para incentivar a pesquisa, mas já era algo que eu já pensava. Então, desde aquele momento eu comecei ali a estudar um pouquinho mais a fundo, a buscar entender como funcionava, por exemplo, o Tesouro Direto, que é uma primeira porta de entrada que é bem legal. Desenvolver essa mentalidade, acredito que seja o primeiro passo e talvez o mais importante. Acredito que ele seja o mais desafiador, aquele que vai ser mais significativo na sua jornada e que vai te trazer os melhores resultados. Porque depois as ferramentas de como se compor uma reserva, onde deve alocar, o tipo de ativo que deve se buscar, isso você vai entender na medida que você busca esse conhecimento um pouco mais técnico. Mas a mentalidade, que é voltada um pouco para a parte comportamental, ela é o primeiro passo que é fundamental. E isso acaba vindo de cada um fazer uma autorreflexão, entender a importância disso. É a história de conseguir enxergar que aquilo que você deixa de gastar hoje, no futuro, pode ter um valor até maior. A gente conseguir ter essa preferência temporal de se economizar, deixar de ter uma vantagem no presente para se resgatá-la no futuro. E isso exige certo grau de maturidade em relação às finanças, exige um certo grau de dedicação. Tudo isso vem de se fazer uma autorreflexão, enxergar a importância disso e buscar sempre se aprimorar à medida que você for desenvolvendo, buscar conteúdos, livros a respeito, que vão te trazer uma visão bem legal. Existem hoje diversas opções de livros que te abrem muito a cabeça em relação a isso. Como quais? Sugestões de livros. Legal. Segredo das Mentes Milionárias. Isso é muito bom. Para mim, o que mudou a chavinha na minha cabeça, que me fez enxergar Pai Rico, a Pai importância Pobre. disso, foi Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre? Foi. Sensacional, gente. A Corrida dos Ratos, né? Eles contam... Sensacional. O Robert Kiyosaki faz a alusão à Corrida dos Ratos. É um tema muito legal, o livro do Pai Rico, Pai Pobre. E ele, assim, de uma maneira bem simples, te mostra, por meio de uma analogia, contando aqui rapidinho, ele vê a história de crescimento de duas pessoas, um que ele chama de pai rico e o outro de pai pobre. E o pai pobre acaba sendo o pai dele, e na verdade não é pobre mesmo, mas ele é um servidor público que não tem interesse em ter uma vida tão acima da média, enquanto o outro é o pai de um colega que já é empreendedor, busca opções diferentes de rentabilidade e, por meio disso, ele começa a enxergar a diferença de cada um dos dois e os mundos que cada um habitam. E ali foi onde eu comecei a enxergar essa questão de ativo e passivo. Ele bate muito na tecla disso, de se juntar ativos para que esses ativos te gerem rendimentos que comprem os seus passivos. E é bem interessante que até a definição dele de ativo e passivo é diferente daquela que você estuda depois em contabilidade. Sim. Então, em contabilidade é algo totalmente diferente. Ele diz simplesmente que ativo é o que coloca dinheiro no seu bolso e passivo é o que tira. Então ele fala, junta aquilo que vai pôr dinheiro no seu bolso. Então, essa primeira mentalidade que eu fui enxergar veio do livro Pai Rico, Pai Pobre, trouxe esse despertar e foi aonde eu comecei a me interessar mais pelo assunto, começar a desenvolver essa mentalidade com esse comportamento de querer buscar investir. Mas dá na prática para os nossos ouvintes a definição de ativo e passivo, assim, algo na prática. Porque, assim, um passivo, um carro, certo? Perfeito. Você tem um sonho de ter um carrão. Muitas vezes você vai e compra aquele carro zero, aí você tem que emplacar, tem que documentar, você tirou da loja, já perdeu não sei quantos %, sei lá, uns 8% talvez. Exato. Você tira, você já perdeu o dinheiro. Isso é um passivo, né? E um ativo é o que faz aquele dinheirinho trabalhar por você. Exatamente. Não é? Diante da definição do Pai Rico, Pai Pobre, né, do livro, ativo vai sempre colocar dinheiro no seu bolso. Então, um mesmo patrimônio, uma mesma classe de ativo pode se enquadrar tanto como ativo como passivo. Então,
existe, por exemplo, uma discussão sobre o imóvel ser Casa ativo, própria? a casa própria, ser ativo ou passivo. Então, hoje, diante dessa definição, eu enxergo uma das definições que eu vejo seria de que ela pode atuar. Deixa eu ver se eu adivinho. Ela pode atuar como ativo ou passivo. Deixa eu ver. Eu acho que você considera um passivo. Eu acredito que da maneira como as pessoas enxergam hoje, ela acaba sendo um passivo, porque muitas pessoas, para conseguir conquistar o sonho da casa própria, o que é algo válido, algo que realmente traz uma segurança grande para o brasileiro, eles entram em financiamentos, então fazem dívida, acaba entrando numa modalidade que não é interessante, disponibilizando uma parte do seu salário, onde ele não tem todo aquele capital para conseguir comprar essa casa. E ao longo dos anos eles vão onerar bastante toda a força de trabalho dele, tudo que ele trabalha para poder pagar essa casa. Enquanto que muitas vezes, se você conseguir trabalhar com uma casa alugada e aos poucos ir juntando um dinheiro e investindo em ativos, onde ativos nesse exemplo seria, por exemplo, um título do governo, né, até chegar propriamente em ações, você conseguiria estar recebendo o dinheiro de volta que te ajudaria para daqui a alguns anos comprar a sua casa. Eu vou dar até um testemunho, né? As pessoas que me seguem sabem que com 19 anos eu já tinha minha casa própria. Assim, eu já morava na minha casa própria, porque eu passei muita dificuldade, né, com a minha mãe. E eu sempre via ela ali com aquela dificuldade de não ter onde morar. Às vezes a gente tem que ir para casa do meu avô e passar por situações lá que a gente não precisaria estar passando se a gente tivesse, né, um teto. E então, assim, o meu plano de vida era ter uma casa própria. Então, assim, enquanto eu não consegui ter, eu não sosseguei. Só que, tipo assim, o que eu precisava comer para ter casa própria? Arroz, feijão, farinha. A mistura era misturar os dois ali no prato. Eu economizei tudo para isso. E em certo momento eu consegui juntar um patrimônio, né, imobiliário, no sentido de ter uma casa boa, grande, legal. Tava ok, tudo bem. Mas quando você começa a mudar a sua mentalidade, você vê que em determinadas situações, por mais que você tenha aquilo ali como bem, né, e um investimento imobiliário, eu acho que é sempre válido, né, principalmente se tiver uma condição boa para você estar adquirindo isso daí. Perfeito. Mas eu comecei a descobrir que, tipo assim, eu não consigo pegar o pedacinho do tijolo, entendeu? E fazer algo com ele se eu precisar. Então, às vezes aparece uma oportunidade de ouro, só que tá tudo ali em tijolo, massa, piso, entendeu? E que você não pode pegar uma parte daquilo ali para você fazer outra coisa. Sim. E às vezes vem a parte sentimental de tipo assim, ai, mas minha casa, eu vou deixar, né? E isso te prende muito. Exatamente. Hoje eu tenho outra mentalidade. Hoje eu tenho casa, né? Tenho um local próprio para morar, mas assim, porque meu marido quer. Porque se dependesse só de mim, eu acho que eu não faria mais isso. Entendeu? Então, assim, a mentalidade realmente muda, né? E a gente tem que ver essa mudança acontecendo pra gente ver o que naquele momento é melhor pra gente, não é verdade? E, assim, o endividamento com ali a sua moradia própria, eu acho interessante para as pessoas que, tipo assim, elas vão viver de aluguel. Então, já que vão pagar aluguel, que elas consigam pagar, vão ficar lá 20 anos pagando aluguel, daqui 20 anos, pelo menos, a casa vai ser delas. Sim. Mas existem outras formas, né? Da gente poder estar fazendo, por exemplo, consórcio, é uma opção muito válida, que matematicamente falando, hoje, ainda compensa, né? Você está fazendo, compensa mais você está adquirindo um bem através do consórcio do que através do financiamento imobiliário, dada aí as taxas, né? Os indexadores de Selic e todas as taxas de juros vigentes ali para poder compor, né? Esses juros que a gente paga na aquisição de bem. Exatamente. E eu até acabo comentando, a gente escuta muito hoje em dia as pessoas falando que compensa mais alugar do que comprar. Mas entre você comprar, fazer um financiamento para comprar o seu imóvel e você não sobrar dinheiro nenhum no final do mês, é melhor você fazer o financiamento. Pelo menos ao final de 30 anos, você vai ter o seu imóvel. Exatamente. Vai ter um bem, vai ter um patrimônio. Porque é muito injusto eu simplesmente falar, é melhor, é mais vantajoso fazer um aluguel. Mas eu pegar a diferença, porque o X da questão entre o aluguel e a compra é de que o aluguel, ele vai ter uma taxa menor em relação ao financiamento. E você pegar essa diferença entre o que você estaria pagando para o financiamento e o que você paga para o aluguel e investir. Se você ainda não tiver condições, até mesmo psicológicas, né, por não ter desenvolvido a mentalidade de investimento, o mais aconselhado até acaba sendo
caso, fazer o financiamento do imóvel, porque ao menos no final de 30 anos que seja, você vai ter o seu imóvel. E você não vai ter simplesmente deixado lá seu dinheiro no valor dos aluguéis. Exatamente. Né? Você vai estar adquirindo, querendo ou não, né? Você vai estar adquirindo um bem ao final daquele período. Exato. E 30 anos é assim, né? Ai, meu Deus, você nem viveu 30 anos ainda, mas passa tão rápido, gente! Que desespero que dá isso! Que desespero! Mas olha só, quando a gente fala em organização lar, financeiro, né? O que você compartilharia com a gente? Fazer aí sua reserva de emergência? Qual modelo que funciona para você com relação a pagamento de despesas que a gente tem, que não tem o que fazer, né? Água, luz, telefone, aluguel, internet, todas as coisas. O que funciona e que você poderia estar compartilhando com a gente? Legal. Bom, quanto ao orçamento doméstico, eu acredito que assim como a gente enxerga dentro de um negócio, de uma empresa, a gente tem que tentar entender, pelo menos para os próximos meses, uma previsão de quanto a gente planeja gastar. Então, o que eu fazia, eu tinha essa prática desde a minha época, quando eu ganhava bem pouco. Eu sabia quanto que eu teria de orçamento. Então, uma ideia é saber exatamente quanto teria de orçamento para o mês, saber quanto seriam os gastos fixos. Então, isso é aquilo que você não foge. Então, o caso de água, energia, telefone, internet, que hoje acaba sendo um gasto fixo, indispensável. Muitas vezes, quando se tem o aluguel, isso já está contabilizado. Diante disso, você sabe quanto que vai sobrar. Você sabendo quanto você ganha no mês. No caso onde você é autônomo, a gente faz uma estimativa. A ideia é se pensar numa média, talvez, dos últimos meses, ou uma perspectiva para os próximos meses, quando é possível, para você, em relação a isso, você estabelecer quanto você vai ter de sobra em relação a esses gastos fixos. E diante desse gasto fixo, o que sobrou, você delimitar para o que você vai reservar para cada área. Porque é totalmente correto, até muito importante você buscar ter gastos com aquilo que te dá prazer. Então, você reservar parte do seu orçamento para talvez sair uma vez por semana para comer em um lugar diferente, para fazer uma viagem nas suas férias, algo desse tipo. Mas é importante que isso seja feito de uma forma planejada. Consciente, né? Consciente. Então, o gasto consciente, ele é muito importante. Os exemplos que eu trago da minha vivência até hoje por exemplo, quando eu quero trocar de celular, uma coisa que assim, a gente sabe que hoje em dia é uma ferramenta fundamental que todo mundo usa. Mas é um mega passivo. É um grande passivo. Eu podia estar com o celular de docinho até hoje. Linda. Mas a ideia é você ir juntando dinheiro ao longo dos meses para que pelo menos parte desse celular você consiga dar de entrada, para que você não precise passar tudo num cartão ou alguma coisa do tipo. E esse tempo vai se passando rápido. Então, à medida que vai passando, você vai conseguir ir acumulando. Você vai ter os juros trabalhando a seu favor, porque à medida que você for investindo em opções bem simples de investimento, você vai recebendo alguma coisa ao retorno disso. E no final do período, você tem um poder de barganha um pouquinho maior. Então, você espera por uma promoção, você busca opções diferentes, você faz uma oferta à vista, tudo isso faz diferença para você conseguir uma diferença na hora de comprar. E muitas vezes você consegue pagar um preço até menor do que você esperava, consegue ter o bem, você consegue ter um desconto e chega até na história do cashback hoje em dia, que também é bem famoso. Tudo isso por meio do planejamento. Então, acredito que por orçamento doméstico, entre as divisões de todas essas contas fixas que você não escapa, o fundamental é você ter uma delimitação para cada área do seu orçamento. Uma maneira bem macro. Então, eu como engenheiro gosto muito de planilhas. Rei das planilhas. Eu tinha uma planilha onde eu colocava no começo, como eu ganhava pouco, cada R$1 fazia diferença. Então, eu adicionava cada Pix que eu fazia, cada 1 centavo que eu precisava pagar ou recebia. E isso ia me ajudando a ter uma noção de como eu estava dentro do mês e a perspectiva para o mês seguinte. E sempre o que sobrava, eu considerava aquilo como um saldo para investir, mas um saldo para aproveitar um pouquinho a mais no mês seguinte. E assim vai indo, vai gerando um efeito bola de neve, onde você vai se acostumando até com aquele orçamento. E hoje eu já nem preciso fazer esse controle tão minucioso. Hoje, apenas uma visão macro, determinar uma certa quantidade para cartão, uma certa quantidade para algumas áreas específicas maiores, a macro, de uma maneira bem mais macro,
já auxilia e consigo determinar de uma forma que o orçamento fica bem leve de rodando e no final do mês tem um dinheiro já determinado para investir. E daí o que sobra, investe. Eu até penso o contrário hoje, sabe? Eu enxergo Você que... já tira o investimento, você paga primeiro. Exatamente, exatamente. Eu li. Ô, gente, olha só, livro que a gente estava falando aqui tem audiobook. Para quem não gosta de ler, você coloca lá no Google, audiobook Pai Rico, Pai Pobre. Audiobook do livro que você quiser. A maioria deles tem. Então, assim, eu até confesso que o legal. Pai Rico, Pai Pobre, eu ouvi, e é um livro, assim, né, deu um áudio bem longo até, mas como eu trabalhava em Taubaté e morava em Guaratinguetá, nas idas e vindas, eu ficava ouvindo, entendeu? Então, assim, não tem desculpa não, viu? Né? Então, você se paga primeiro. O que é se pagar primeiro, né? Por exemplo, assim, para quem é empresário igual eu, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar meu pagamento antes. Porque se eu for deixar só o que sobra, e se não sobrar, e daí o que você faz? O que você faz com o seu tempo, né? Que é precioso, que vale dinheiro também. E no caso do investimento, né? Eu imagino que é isso que você vai falar. Então, você já coloca na planilha ali o que você quer investir. Exato, como se fosse mais um boleto. Então, assim como você tem o boleto de água, energia, tem o boleto do João do Futuro. Eu tenho meu boleto do João do Futuro, que eu preciso pagar ele todo mês. E eu tava ouvindo um vídeo essa semana da Nath, até sensacional. E ela falava isso. Ela falava assim, em vez de você dar dinheiro pro banco, paga boleto para você mesmo. E daí você pega e faz assim, ó, meu boleto vai ser, por exemplo, quanto que você pode hoje? 100, 200, 300, quanto? Né? Quanto você precisa para você alcançar aquele sonho do João do Futuro para daqui quanto tempo? Então faz uma planilha, né? Claro que se for muito longo, você vai ter que acrescer juros, né? Porque senão o dinheiro ele vai desvalorizando ali. Então, por exemplo, se esse ano é R$100, o ano que vem tem que ser pelo menos 110. Daí, por exemplo, todo dia 5 eu vou pagar. Caso eu não pague, você paga juros em cima do boleto que você não pagou pro João do Futuro. Achei sensacional, gente. É isso, né? A ideia é justamente essa. Você está pensando... É um compromisso com você mesmo. Isso, é um compromisso com você mesmo. Que a gente faz, muitas vezes, compromissos grandes para se desdobra para atender necessidade dos outros, assim como você comentou muitas vezes. A gente quer, eu quero tanto ir viajar com aquela pessoa. Não é errado, mas a gente tem que entender que em certos momentos a gente tem que abrir mão de algumas coisas. E quando a gente abre mão do nosso futuro, a gente vai pagar por isso lá na frente. E isso é um preço bem caro. Então, olhar para isso hoje já com carinho, olhar para isso hoje com dedicação de que é importante economizar, investir, pensar nisso, fazer um certo esforço no presente, e isso vai trazer recompensas depois no futuro. E assim, você falou da planilha, né? Que antes você colocava cada real ali na planilha. Sim. E assim, a gente não tropeça na montanha, né? A gente tropeça na pedra. Porque são essas torneirinhas, essas pedrinhas que ficam no caminho, esses gastos que às vezes você fala assim, é uma pipoca, é sei lá, um chocolate, que você não percebe, mas que é dinheiro que tá indo embora. E hoje, com a facilidade do Pix, né? Quando você olha e fala assim, para onde foi o dinheiro que estava aqui? O gato comeu? Não, você gastou mesmo. E assim, é importante a gente colocar até para a gente identificar onde que está sendo o erro. Né? E eu até fazendo uma pergunta, não sei se você sabe, eu estava vendo um estudo que fala de onde qual que é um dos maiores drenos de orçamentos domésticos? Você sabe me dizer? Eu imagino que seja esses gastos pequenininhos. São assinaturas. Hoje em dia, assinaturas. Claro. Então, Netflix, Amazon Prime, YouTube Premium, isso são drenos gigantescos. Não, e daí qual você assiste? Eu vejo vídeo de graça no YouTube. Fala, pra que tem então, né? Sim. E isso tá ali todo mês. Então, entra naquela segunda categoria de problema financeiro que impacta no fluxo. Ele já não é um gasto pontual. Então, por exemplo, quero um celular e eu não quero economizar e gasto agora. Isso vai atrapalhar o seu orçamento, mas daqui a alguns meses você vai se recompor. Agora, você sai fazendo diversas assinaturas e isso vai onerando todo mês. Todo mês vai consumir uma parte do seu orçamento. Todo mês você vai ter uma despesa e... Infelizmente, a gente nem enxerga isso muitas vezes, porque entra no cartão de crédito, no meio da fatura, você não vê. E quando você põe na ponta do lápis e soma, você vê que dá uma parcela grande. Exatamente. Que você vai continuar pagando para sempre se você não interromper. E assim, uma coisa que eu percebo também, é claro que isso aí já é jogada de marketing, tem muitas plataformas, né? Não só de canal por assinatura, como
algumas outras coisas que assim, os primeiros 7 dias é grátis. Sim. O primeiro mês é grátis. Só que daí, o que acontece? Você tem que cadastrar o seu cartão. E com essa vida corrida que a gente tem, passa dos 7, passa dos 30 dias e você esquece, né? Então, assim, se você é como eu, que não lembra das coisas, não faz esse cadastro, gente. Sim. Não é verdade? Sim, porque senão depois você não vai conseguir aí cancelar e você vai ficar com problema aí. Quer dizer, problema porque você está gastando dinheiro que não precisava, né? E vai ficar pagando lá. Então, realmente tem que estar vendo essas condições, né? Para a gente não estar com esses gastos desnecessários, né? Você assina todas as coisas, mas qual você assiste? Você assiste um deles, deixa esse que você assiste. Qual que te atende melhor, né? Porque às vezes tem programação muito parecidas. Então, qual que te atende melhor? Deixa só esse para você estar assistindo, porque hoje a gente não precisa mais ficar pagando aquelas TVs por assinatura que antes era caríssimo, né? Você pagava R$400, R$500 para você ter acesso lá aos canais de esporte, de não sei o que você precisava. Hoje tem opções muito mais baratas, né? Então tem que ver o que te atende e fica com isso daí. Exatamente. Não é? E uma dica um pouco mais prática, até que você comentou sobre a questão de contas domésticas e até agora comentando sobre isso de assinatura, que tem um prazo para se cancelar. Uma ferramenta que eu uso bastante em casa, que ajuda muito no sentido de organizar as questões das contas, é o Google Agenda, que tem possibilidade lá de você formatar o Google Agenda e compartilhar com uma pessoa. Então, hoje eu compartilho com a minha mulher, eu criei um modelo de agenda que é compartilhável com ela, e quando eu adiciono alguma coisa lá, apita tanto para mim quanto para o celular dela. Então, todas as contas estão cadastradas lá no dia de vencimento. Então, no dia recorrente de todo mês. Legal. Então, isso evita de você acabar esquecendo, porque no começo, com a correria também do dia a dia, você esquece. E às vezes pagar juros de uma continha ali, a gente acha pouco, mas é algo que é totalmente desnecessário e todo juros é um problema. Exatamente. Todo juros é um problema. É claro que existem juros que são menos piores, juros que muitas vezes até te ajudam em determinadas situações. É importante ter a consciência disso. Juros do consignado, viu, gente? São os melhores. É o melhor. É bom não tê-los, mas se é para ter, que seja o menor. Até a negociação de dívida faz muito sentido, se pensar no consignado. Mas os juros em si é algo que a gente tem que tentar evitar quando se fala de planejamento doméstico. E a ideia é você não pagá-los, né, sendo que é simplesmente você conseguir pagar a conta em dia. Então, usar a ferramenta do Google Agendas pode auxiliar, porque até muitas vezes esse período de teste de alguma coisa, nada impede. Eu fiz um curso esses dias que você ganhava 1 mês da plataforma e eu queria acessar a plataforma. Então, eu fiz o cadastro e coloquei no Google Agendas e ele apita, te lembra, evita de você entrar numa mensalidade desnecessária ali que você vai ter que ficar pagando todo mês. Tag de carro, sabe aquelas que você passa no pedágio? Tem várias hoje que são gratuitas. Né? Tem algumas que você liga e daí eles falam assim, olha, se você pegar um cartão de crédito, a gente consegue te dar a tag. E esse cartão você precisa gastar só R$100 por mês. Só tem que ficar atento para conseguir gastar. Mas hoje, né, gente, vai ali comprar pão, leite, praticamente deu R$100. Com a consciência dessa organização financeira, tem muitas possibilidades de você realmente estar tendo vantagem, que não é um jeitinho, né? Que fique muito bem esclarecido isso, de você estar tendo vantagem em cima das coisas que você realmente vai precisar estar utilizando. Então, isso eu acho que é primordial para a gente ter essa consciência de valorizar cada centavo que a gente ganha, né? Porque gastar é muito fácil, mas ganhar dinheiro, a gente sabe que não é tão fácil assim para nós, né? Que somos aí meros mortais. Não é verdade? Então, assim, essas dicas são muito valiosas, né? E eu queria que você falasse pra gente um pouquinho, João, de milhas e desses programas de cashback. Legal. Porque tem muita gente que acha que o cashback é só para pagamento à vista, só para um caso ou outro. E eu sei que você aproveita todas essas vantagens aí e aplica, né, na sua vida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Essa questão de milhas, cashback, eu costumo falar que é um dinheiro que está deixado na mesa. É um dinheiro que está ali, não tem nada de errado, assim como você falou, não é um jeitinho de nada disso, não tem nada mirabolante no que eu faço, existem programas que vendem questões de ganhar dinheiro com milha, onde você tem que entrar 3 horas da manhã num site para cadastrar, para revender e não sei o quê.
E isso, assim, não é a minha profissão. Então, eu vou focar na minha profissão para não só eu gastar menos, que é a ideia com isso de milhas, mas ganhar mais na minha profissão principal. Mas como eu vou ter que gastar aquele dinheiro, tudo que eu penso quanto a milha e cashback é um dinheiro que já está programado. Então, tudo começa com a programação do orçamento. Então, está programado que eu quero, por exemplo, comprar o meu notebook. Eu sei que eu vou comprá-lo daqui a 1 ano, talvez. Então, eu já vou juntando dinheiro e tenho esse dinheiro reservado para comprar o notebook. Quando chega a época de comprar, a gente tem algumas opções. Posso pagar à vista ou posso parcelar no cartão. Se eu pagar à vista, esse desconto tem que ser o suficiente para valer a pena de ter pago no cartão, somado às questões de milhas e cashback. Porque hoje em dia a gente tem diversos programas, de tanto para milhas quanto para cashback, que você consegue certos descontos de até 10%. Receber dinheiro até de 10% em cima daquilo que você compra. Um programa que eu indico, que é muito fácil a respeito de cashback, é o da Melios. Ele é um aplicativo que você baixa, faz um cadastro, algo bem simples, gente. Não é nada complicado, nada que vai exigir você pagar alguma coisa antecipado. Não tem nada disso. É simplesmente um cadastro de login e senha, bem tranquilo. Seguro. Seguro, não tem risco nenhum com seus dados, que hoje em dia é algo muito importante. E quando você entra no aplicativo da Melios, por lá, você busca alguma outra opção. Então, por exemplo, eu encontrei meu notebook nas Casas Bahia, algum outro site online. E eu coloco lá o site que eu encontrei. Do aplicativo, ele me redireciona para o aplicativo daquele parceiro. E dentro do parceiro eu faço a busca do que eu quero. Existem lá diversas opções, diversas classes que estão em promoções, diversas promoções que acontecem ao longo do mês. E dentro dessa promoção você pode comprar, faz a compra normal, tanto uma compra à vista quanto uma compra no cartão, independente de como seja essa compra, você vai usufruir daquele cashback. O cashback demora aí de 45 a 60 dias para ser processado, mas você vai receber de volta direto na sua conta da Melios. E da conta da Melios não é um crédito que você vai usar em alguma outra coisa, nada disso. É dinheiro na mão. É dinheiro que você tira de volta. Eles transferem lá para a sua conta. Você pode então tem duas transferir. Possibilidades aí. Dá pra gente pegar o cashback. Exato. E como você comprou com o cartão, você ainda acumula milhas. Ainda acumula milhas. Porque o programa de milhas é um pouquinho mais trabalhoso. A milhas vai exigir primeiro que você tenha um cartão que vai pontuar. Então, primeiramente, você vai pontuar no cartão da sua bandeira. Por exemplo, Esfera, que é do Santander. Você vai ter do Itaú, vai ter do C6. Então, você vai ter a bandeira do seu banco. O Esfera eu acho que é ruim de ponto. Tudo vai depender. Tudo vai depender do que Muitas vezes a sua empresa tem parceria com um certo banco. Uhum. Então, por exemplo, a Esfera é do Santander. E a sua empresa ela te oferece o cartão Santander sem nenhuma anuidade. É algo que você consegue usar, então, sem pagar nada por isso. Então, já vale a pena. E você vai acumulando os pontos Esfera. Mas esses pontos, eles não necessariamente vão virar milhas. Então, você tem que juntar. Então, muitas vezes, esses programas têm lá, você precisa juntar de 30 a 50 mil pontos. É que o Esfera, o Esfera eu tive. Eu não sou expert nisso, não. Mas, assim, o Esfera tinha vantagem de não ter anuidade no cartão. Uhum. Porém, juntava pontos para você trocar no próprio Esfera, que é o site deles lá e que tem algumas coisas. E daí, assim, por exemplo, eu via esse óculos que custa, sei lá, R$100. Aí eu tinha que usar não sei quantos pontos para ele sair por 95. Uhum. Então, assim, eu comecei a perceber que não valia a pena. Na verdade, todos os programas de cartão, eles oferecem a opção de trocar os pontos do seu cartão por produtos. Mas em nenhum caso compensa. Porque essa relação de ponto por produto é muito desfavorável para quem tem o ponto. Uhum. Compensa você transformar os seus pontos em milhas. Isso vai usar sites como Max Milhas, 1, 2, 3 milhas. E ali você vai ganhar milhas e dessas milhas você vai vender. Mas tem banco que não dá milhas. Não, nenhum dá milhas. Não, você não pode transferir o seu ponto. Porque você vai ganhar juntar os pontos. Isso, aí você transfere para a plataforma de pontos, certo? Isso, você transforma... Que é o que são as milhas. Você pega os pontos e transfere pro Smile, para outros lugares. Isso. Então, mas tem alguns cartões que não dá essa possibilidade. Eles dão a possibilidade de você ganhar o ponto. Por exemplo, o cartão do Pão de Açúcar, que era um cartão muito bom. Isso. Você ganhava pra os cliente pontos. Mais, aí você troca por produto, desconto na loja, isso mesmo. Isso. Uhum. Mas você ainda consegue transformá-los em milhas. Você consegue vender aqueles pontos mesmo do Pão de Açúcar
Olha, gente, eu caso, não por sabia milhas. disso então. Você conseguia. Tô precisando conversar mais. Conseguia. Oi, e olha que eu sou a rainha de ficar de olho onde que eu... Hoje mudou bastante. Antes era muito bom. Antes era 1 ponto por real. Sim. Era Hoje 1 não ponto é por mais. real. Era o cartão que o pessoal corria atrás, todo mundo E buscava aqui em ter. Taubaté, como tem os postos de gasolina do Pão de Açúcar, valia também. Entendi. Entrava os pontos do abastecimento. Eu, como Entendi. morava em outra cidade, era ótimo. Agora já não conta mais. Entendeu? Entendi. Agora os valores é Gasolina. só para as drogarias que são do grupo, né? Para os supermercados do grupo, né? Assim como o Pão de Agora Açúcar. eles mudaram, agora é o programa do Sticks, se eu não me engano. Sticks, é. Eu não uso do Pão de Açúcar, mas eu sei que tem um programa de Isso. fidelidade próprio Isso deles. mesmo. Aí, o Sticks você não consegue trocar por milhas. Mas o programa que eles tinham do cartão do Pão de Açúcar, Tá. você conseguia trocar por milhas, até mesmo por milhas. Mas hoje existem outras opções do próprio, alguns online, esses bancos online, que você consegue gerar o cartão e ele mesmo já vem com algum programa de pontuação. E o pontos você vai acumulando para depois trocar por milhas para depois vender e ganhar um dinheiro de volta. E existem opções de alguns cartões, por exemplo, eu sei que o Nubank trabalha assim, tem algumas condições de investimento ou gasto mínimo no cartão. Até posso abrir aqui, é questão de R$5.000 no mês ou 50 mil investidos. Você tendo uma dessas duas condições, você consegue um cartão especial do Nubank que é o Ultravioleta. E aí você recebe 1% de cashback em cima disso. Esse 1% é aplicado a 200% do CDI. Nossa, ótimo. É uma promoção muito boa. A única coisa é que você tem que ter 50 mil investidos no Nubank ou 5 mil de fatura todo mês. E qual que é a relação de pontos? É 1% de cashback por real gasto no cartão. Então, se eu gastei R$100 naquele cartão, eu vou ganhar R$1 de volta. Tá. Independente do que eu gaste. Mas você ainda ganha pontos? Não. Pra virar daí não tem milhas lá? ponto. Não. Aí Tá. é só o cashback. Só o cashback, tá. Ele ou é cashback ou é Você milhas. já fez os cálculos pra ver? Se compensa? O cashback, ele acaba sendo até mais fácil. Mas é mais vantajoso? Ele Para quem é- já tem a expertise? Ele é por conta dos 200% do CDI. Tá. Né? Quando Com a pega taxa ali, do CDI tá. alto, ele vale a pena. Entendi. A única coisa é que você vai ter que deixar um valor parado no Nubank, né? Especificamente no Nubank, mas você tem opções de investimento de CDB dentro do Nubank. Aham. Então também não é nada que vai ficar ali descapitalizado. Você consegue colocar em algum fundo, alguma coisa para investir no próprio Nubank. Então também é uma opção muito, muito legal. Existem outros programas de pontos que pontuam 2,5, 3 pontos por dólar. Esses sim acabam batendo ainda no Nubank. Mas vai exigir uma participação um pouquinho mais ativa, porque você vai ter que vender depois desses pontos para receber o dinheiro de volta. Mas o do Nubank é muito simples, muito fácil de você conseguir o dinheiro que já fica disponível na sua conta. Então é bem legal essa opção também. Legal. Então a gente tem aí o cashback, né? Para você aí que tá ligadinho conosco, que fala assim, muito legal isso, né? Então só um detalhe desse do cashback da Melius. Não sei se você já ouviu falar, mas quando você faz compra no supermercado, você recebe o cupom fiscal. Sim. E ele vem com QR Code. Dentro do aplicativo da Melius, tem uma opçãozinha lá de notas fiscais. Você consegue escanear aquele QR Code e ele identifica quais produtos que você comprou no supermercado que tem cashback. Então, muitas vezes, aquele papelzinho que a gente pega e joga fora, você recebe ali R$5, R$6. Sério? Juro. É Olha, bem eu legal, deixo bem lá no fácil. supermercado que eu faço compra, tem várias caixinhas lá. Tomara que você esteja dando destino certo para esses papeizinhos, hein, ô supermercado, que eu não vou falar seu nome, não. Mas daí fala assim, você quer ajudar a Santa Casa, né, o lugar dos cachorrinhos, Sim. criança com câncer, o que é? Aí eu pego, cada época eu coloco lá em um potinho. Então, vale a pena agora começar a escanear esse QR Code pelo aplicativo da própria Melius. Você escaneia... Super interessante, isso aí eu não fazia ideia. Esse é E legal. mesmo você comprando num lugar aleatório, que você acha que não tem nada a ver, ainda... Independente do supermercado. Não são todas as notas que vão dar, porque é por produto. Aham. E aí eu não sei o critério que eles utilizam para esse produto ter cashback. Mas olha, eu vou pesquisar e vou Mas trazer um começa a programa buscar. só disso para vocês, hein? Legal. Muito legal, bom. É um assunto bom. Né? Então, ó, temos aí milhas, tá? Que a gente tá deixando realmente dinheiro na mesa por falta de informação, ou às vezes por preguiça, né? Então, tem o Melius, tem o AME,
né? Que é Também outra opção legal. da Americanas, que é mais ou menos a mesma, né? A mesma linha, porque é cashback. Então, o que você vai fazer? Ao invés de você entrar direto lá, naquela loja, naquele magazine que você quer comprar pela internet, por exemplo, você entra, pesquisa o produto que você quer, depois você entra lá com o seu acesso, né, nessas plataformas e busca e compra o mesmo produto. Só que daí você vai ter 2 ganhos. Primeiro, cashback. E o segundo, você vai ganhar ainda pontos do cartão, caso o seu cartão aí faça pontos. E tem esse programa de milhas, né? Eu conheço muitas pessoas que trocam viagens, né? Claro que dependendo do número de pontos que você tem de milhas, na verdade, você vai para um lugar mais perto ou mais longe, né? Mas, às vezes, dá para você, por exemplo, assim, eu vou trocar por um liquidificador, né? Por um aluguel de carro, por sei lá, tem várias opções para você economizar. Então, algo que você iria ter que comprar ou pagar, né, um serviço, você pode estar economizando com esse sistema de milhas. Então, vale muito a pena realmente não deixar esse dinheiro na mesa que a gente está deixando. Não é verdade? É isso aí. E só um parênteses sobre o cartão de crédito. O cartão de crédito eu enxergo da seguinte forma: ele é simplesmente uma ferramenta. Porque muitas pessoas falam que é muito ruim e tal. Mas o cartão ele tem um poder de ser muito ruim ou ser muito bom. Se você tiver condições de se controlar financeiramente, conseguir enxergar o cartão como um limite do seu salário e não uma extensão dele... Exatamente. Ele é muito vantajoso, porque ele te traz essa questão dos pontos, traz a questão do cashback, traz a questão de parcelamentos, traz a opção de você... A opção não, a realidade de você deixar o seu dinheiro rendendo pelo menos 30 dias, ao menos 30 dias. Se você parcelar em mais vezes, até mais dias. E você trabalha com dinheiro que não é seu. Mas se você não souber controlar o cartão, ele pode ser um perigo bem grande. Então, para a questão de orçamento familiar, orçamento doméstico, o cartão é uma ferramenta que é muito poderosa. Mas tanto para o bem quanto para o mal. Eu uso cartão de crédito para tudo. Eu falava assim, nossa, gente, esse povo pobre comprando uma bala com cartão de crédito, hoje eu tô nessa. eu tô vendo que essa é mentalidade de rico, isso sim. Não é verdade? Exatamente. Cada R$1 eu já tô passando no cartão. Tá certo. E assim, são dicas simples, né, que dá para você estar colocando aí em prática na sua casa, né? Mas eu acho que tudo começa realmente com a organização financeira, né? Porque, assim, o gasto, às vezes, não é um gasto necessário. Às vezes, é só o sentimento de ter que gastar. É ser impulsivo com as coisas imediatas, né? A gente quer as coisas para agora, para ontem, não pensando aí o que isso vai causar no futuro para você, para sua família, para sua saúde, para o seu psicológico, né? Então, assim, a gente realmente tem que rever essas crenças e colocar tudo nos trilhos para a gente ter uma vida mais confortável, né? Para a gente e para toda a nossa família, porque quando a gente sofre, as pessoas que estão à nossa volta sofrem também. E quando a gente está bem, elas também ficam bem, né, por a gente estar bem. E não pensar só no agora, né, João? Acho que isso aí é pensamento de onde eu estou e onde eu quero chegar. Eu acho que quando a gente traça essa linha, fica muito mais fácil a gente conseguir se organizar financeiramente, sabendo o que eu tenho hoje, né, e o que eu quero conquistar amanhã, depois. Coloca aí seus prazos, suas metas, dependendo aí se você é um estagiário, se você o quanto você ganha, né, qual a sua renda familiar. E coloca metas tangíveis, né, para você não desanimar logo no começo, mas que seja uma evolução de um passo por dia para você estar evoluindo sempre. Acho que seria isso, né? Perfeito. Concordo 100%. A questão das metas é fundamental quando se fala de finanças. Você estabelecer, porque eu posso até falar, eu quero ser rico, mas o que é ser rico? É ter 100 mil... 500 mil, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, qual que é o parâmetro? Então, se você não tiver uma meta bem estabelecida com quantidade, data, o que você vai ter ali dentro, você vai estar sempre correndo atrás do rabo. E, infelizmente, você não vai conseguir atingir essa meta. Porque você não sabe nem qual é. Você não sabe qual é. Fazer uma piada aqui, mas eu deixo faz não, faz não. Só depois tem censura. Não faz piada, não. Já até veio a piada, não faz não. Você pensou também. Você não sabe qual é a meta, mas você dobra ela. Fica no ar. Escreve aqui se vocês sabem do que a gente está falando.
É isso aí. Ai, mas é isso, João. Olha, gostei muito do nosso papo, né? Tenho certeza que contribuiu aí muito para as pessoas que nos acompanham, né? Que estão sempre aí antenadas no que fazer, como que a gente vai estar aí saindo da mediocridade, né? Que é estar na média. E às vezes a gente está muito abaixo da média. E saber que é possível, né? Hoje a gente tem muitas ferramentas para a gente estar utilizando para melhorar, né? Para se organizar, para ser aí um ponto de partida de organização. A gente tem a facilidade dos bancos digitais hoje para poder não deixar só o dinheiro na poupança, tá colocando em algo que seja seguro, que seja garantido aí, que você não vai perder o seu dinheiro, mas que às vezes tem rentabilidade de o dobro da poupança, sem risco nenhum, né? Que é fácil. Qualquer coisa que a gente veja, a gente já consegue. Viu um videozinho mais curto, viu uma explicação, você já consegue estar fazendo. Então, acho que esse é o ponto de partida para a gente realmente estar começando, pelo menos, a mudança. Perfeito. Né? É isso. Queria te agradecer a sua participação, viu? Não sei se você quer fazer alguma consideração final. Só reforçar a questão de acumular ativos. Eu acho que esse é um conceito que ajuda a mudar a mentalidade, porque a questão da mentalidade é a mais importante. E pensar sempre, fazer essa reflexão. O que eu estou querendo agora, o que eu vou comprar, o que eu vou adquirir, é um ativo ou é um passivo? E se você sempre caminhar na direção de querer ter mais ativos, isso naturalmente vai te ajudar a construir coisas positivas para o futuro. Lembrando que os ativos são o que traz rendimento para o pro seu bolso. bolso. É isso E aí. os passivos são aquelas coisas que traz despesa para você. É isso A aí. chácara, a casa na praia, que você nunca vai lá. Entendeu? É isso, né? É por aí. Mas muito obrigada, João, pela sua participação, viu? Quero agradecer também vocês que estiveram conosco até agora, você que nos acompanha aí pela TV, pela rádio, você aí através do nosso canal no YouTube. Não esqueça que se você ainda não é inscrito no nosso canal, corra lá, já inscreva no canal, deixa lá seu like, deixa suas perguntas, pra gente estar sempre entregando o melhor pra você. João, muito obrigada. Obrigado, Kelly. Muito obrigada a todos vocês. Beijo no coração, fiquem todos com Deus. Você tá precisando de dinheiro? Fala com a tia Kelly.